Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 24 de abril de 2022, nós estaremos ministrando a lição número 4, que tem como título A Marca do Abandono do Pecado. Estamos estudando na revista Palavra e Vida, emitida pela Convenção Batista Fluminense, pela Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando marcas da vida cristã, um estudo sobre as epístolas ou cartas de João, primeira, segunda e terceira. Faremos agora uma oração pedindo a orientação do nosso Deus para aquilo que estaremos trabalhando nesse dia, nessa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos te gratos porque mais uma vez podemos estar aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Ó Deus, queremos, ó Pai, te rogar, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a minha vida, para que o Teu Espírito possa falar através da minha boca, através da minha mente, a todos quantos estiverem vendo e ouvindo essa aula, para que, ó Deus, cada um esteja sendo edificado, cada um possa crescer na Tua graça e no Teu conhecimento através desses estudos. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus. Abençoa, ó Pai, todas as partes dessa aula. Conduza que o Teu Espírito possa nos dar a devida sabedoria para que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura na primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Os dois últimos versículos do capítulo 1 e o início do capítulo 2, até o versículo 6, de 1 até 6. Leiamos então a palavra do nosso Deus, tá? O que ela tem a nos dizer através dessa leitura, e o desenrolar dessa leitura estará exatamente a partir de todo o conteúdo da nossa lição. Nos diz a palavra do nosso Deus: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Isso ainda no capítulo 1, os versículos 8, 9 e 10, que nós lemos até agora. Agora no capítulo 2, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não vamos mais à frente porque estaremos acabando entrando em
em um outro assunto, né, de outra lição. Eu até estiquei, botando esses versículos de 3 a 6 para poder concluir a leitura iniciada anteriormente, já que nós lemos os versículos do capítulo 1 na aula passada, 8, 9 e 10, né? Que fala sobre a confissão dos nossos pecados. E aqui essa lição nos leva a reconhecer o nosso papel de pecadores, de que precisamos nos arrepender. E quando nos arrependemos, nós abandonamos o pecado que antes cometíamos, aquelas coisas erradas que faziam parte da nossa rotina, da nossa vida anterior a Jesus e que não podem continuar fazendo parte à medida em que nós resolvemos seguir os passos de Jesus, sermos servos do Senhor Jesus, sermos cristãos. O apóstolo João nos conduz numa linha de raciocínio muito didática, porque na lição anterior ele nos fala que a marca de uma nova conduta é ato contínuo que exige o abandono do pecado. Isso demonstra que o verdadeiro Filho de Deus é alguém que foi transformado e precisa despir-se do velho homem, precisa largar as práticas do velho homem, da vida antes de Jesus, enquanto caminha em direção à esperança que agora possui em Jesus Cristo, o que será tratado posteriormente em outras lições. Então nós temos que ter uma busca constante pela nossa santificação, que é o processo de nos assemelharmos a Cristo, de moldarmos a nossa vida segundo a vontade de Deus, para permitir que o Espírito Santo de Deus dirija as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas decisões. No item 1, no capítulo 1 dessa lição, fala sobre a consciência da natureza pecaminosa. Consciência da natureza pecaminosa significa reconhecermos que nós somos pecadores. É o que nos diz nos versículos primeiros lidos por nós agora há pouco. João sabia que os mestres do gnosticismo ensinavam coisas diferentes. Era uma seita herética que contradizia os ensinamentos bíblicos, que pregava uma doutrina diferente daquela que foi trazida por Jesus, daquilo que estava na Bíblia. Por isso dizer herética, porque era anti-Jesus, anti-Cristo, ante os princípios bíblicos. Não reconhecia verdades bíblicas, como é o caso da natureza pecaminosa do ser humano. Então, eles negavam a natureza pecaminosa, afirmando que a alma era boa, apenas o corpo era mau. Separar a alma do corpo não existe. O que é a alma? É o nosso intelecto. É o que dirige a nossa vida, as nossas decisões. Tá? E quem comanda o nosso corpo? O nosso cérebro. Então, aí era dissociar corpo e alma, coisa que não dá para dissociar. Tá? E o que nos leva a levar a nossa alma, né, a largar a natureza pecaminosa? É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra.
Então, no entanto, o apóstolo nos ensina que esse ensino é falso. Pois aquele que não reconhece os seus pecados está enganando a si mesmo. E ninguém pode enganar nem a si e muito menos a Deus. Ninguém engana a si próprio. E a Deus também não. Pode enganar o mundo inteiro, mas não vai enganar nem a si próprio nem a Deus. Nos dias de hoje, essa heresia tem sido atualizada de diversas formas. O apóstolo João está claramente instruindo que nós somos pecadores natos. Nós nascemos escravos do pecado e precisamos ter consciência dessa realidade. Desse modo, o pecado ao qual o mesmo João se refere em seu evangelho não é uma prática em especial, mas o que conhecemos por pecado original, a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva, a desobediência que eles tiveram em relação a Deus. Somente uma consciência adequada da nossa realidade nos levará para uma transformação verdadeira, pois um pecador que não reconhece a sua condição de pecador, de praticante do pecado, mesmo que não faça mal a ninguém, mas há pecado sim. Essa pessoa é como um doente que não aceita que está doente, já que ambos caminham para a morte. Quem está doente, se não reconhecer a sua doença, se não tratar a sua doença, caminha para a morte física. E quem não reconhece o seu pecado, caminha para a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, já que ambos caminham para a morte, crendo que tudo está bem, enganando a si mesmo, nas palavras do apóstolo, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. No capítulo 2 da nossa lição, nos fala sobre a certeza da justificação. Então, o que seria a justificação? A justificação. O que justifica a nossa salvação? O sacrifício de Jesus. Jesus pagou pelos nossos pecados. Então aqui vamos comentar sobre o versículo 1 João 1,9, né? Versículo 9 de 1 João, capítulo 1, que fala sobre a confissão. E quando fala-se da propiciação, a propiciação significa o quê? O sacrifício de Jesus na cruz, que aboliu os sacrifícios dos animais, porque a propiciação se concretizava à medida em que se sacrificava animais pelo perdão dos pecados do povo. E Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, veio realizar a propiciação, uma propiciação definitiva, e que veio nos justificar dos nossos pecados à medida que nós nos arrependemos. Então tem que haver confissão, arrependimento, justificação e santificação. São processos que precisam estar caminhando na sequência, não podem parar.
Santificação é constante. Tem que acompanhar a nossa vida inteira. Porque se nós não praticarmos a santificação, nós não veremos a Deus. E não estaremos vivendo segundo a vontade de Deus. A confissão é a porta de entrada e marca na vida dos filhos de Deus. Quando confessamos nossos pecados, reconhecemos nossa real condição e fazemos isso diante de Deus e mediados pelo sacrifício de Cristo, que é fiel e justo, como o apóstolo nos ensina no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não obstante, a confissão sem a decisão de abandonar o pecado é algo inútil. Quase um sentimento de remorso. Precisamos destacar aqui o pecado como um acidente de percurso e não como uma prática rotineira na vida cristã, na vida de cada um de nós. Práticas pecaminosas frequentes e escondidas nos afastam da presença de Deus. Por isso devemos confessar a Ele todos os nossos pecados e buscar diligentemente abandoná-los, deixar o pecado de lado, tirar o pecado da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa rotina. O apóstolo João nos ensina que se cairmos, podemos novamente nos levantar. Está no versículo 1 do capítulo 2. Ele sustenta que Jesus Cristo é justo. Sendo assim, nós somos os injustos, que recebem a justiça através dele, que, nas palavras de João, é o nosso advogado. É ele quem nos defende. É ele quem está nos auxiliando. Ao fazer essa afirmação, o autor da carta utiliza o termo grego paracleto, título utilizado no Evangelho de João para designar o Espírito Santo. Alguém aqui empregado no sentido de que alguém que está ao nosso lado para nos ajudar, sendo, portanto, o nosso mediador. É através de Jesus que recebemos justiça, porque a pena que satisfaz o pecado foi cumprida nele. Se Adão foi nosso representante para o pecado, Cristo é o nosso representante para a justiça, para a vida eterna. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, de 12 a 19. Vamos dar uma lida em Romanos, capítulo 5, que fala sobre a justificação. A justificação do cristão, né? Ou seja, a justificação do nosso arrependimento. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei que defina o pecado, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça,
que é o dom que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, pois por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, pois, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, e também a graça reinará pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos 5, capítulo 5, dos versículos 12 a 21. Por Adão abundou, proliferou o pecado no mundo. Por Jesus veio a graça, o perdão, a justificação. Então, Jesus veio trazer a graça. E o que é a graça? É um favor imerecido. Jesus trouxe a nossa redenção, né? Lembrando que várias vezes eu já comentei aqui da redenção, da salvação que Jesus trouxe para nós e que justifica a nossa vida com arrependimento, com confissão e com santificação. Justifica de nós sermos nova criatura, de sermos um novo ser. Porque lá atrás nós pecamos, mas Ele perdoou os nossos pecados. Então nós temos que viver seguindo nos seus caminhos, né? A redenção é o quê? É a libertação. O cativeiro já findou. Alegre cantarei louvor ao meu bendito Redentor, que é Jesus. Não podemos esquecer disso. Considerando o preço do perdão, é o terceiro capítulo da nossa lição. Considerando o preço do perdão. Algo que João deixa claro é que o perdão tem um preço. E esse preço foi pago na cruz. As cenas da crucificação deveriam estar profundamente marcadas na memória do apóstolo, porque ele viveu, ele esteve presente em todas as etapas, no momento da prisão e na casa do sumo sacerdote, que está em João 18, 15, durante a crucificação, que está em João 19, de 25 e 26, João aí é o que? O Evangelho de João. Não é as cartas, que é no final do Novo Testamento. É o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Na ressurreição, durante a crucificação, João 19, 25 e 26. Na ressurreição, João 20, capítulo 8. E quando Jesus apareceu aos apóstolos, após a ressurreição. Esses episódios marcaram a vida de João,
que agora lembra aos seus leitores sobre o perdão como resultado do sacrifício de Jesus lá na cruz. Abandonar o pecado, portanto, é reconhecer que o preço do perdão foi alto. Está em Hebreus 9, versículo 15. Compreendendo que Deus entregou o seu Filho como sacrifício em nosso lugar. Quando se fala em sacrifício vicário de Jesus, é porque ele morreu no nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. Então, o alto preço, quando diz, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Esse foi o alto preço. O alto preço que Jesus pagou lá naquela cruz por todos nós. Dessa maneira, meu querido irmão, a vida do cristão não pode andar associada às práticas pecaminosas. O pecado não pode ser rotina na vida de cada um de nós. Portanto, devemos fugir das heresias que surgem a todo o momento. Como nos lembra o apóstolo, interpretar a palavra de Deus à luz da cultura e assim tentar ajeitar suas verdades é desconsiderar uma verdade inexorável. Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados, substituindo o sacrifício dos animais, que era a prática para perdão dos pecados do povo. Isso é a propiciação que Jesus substituiu esses sacrifícios. E o que ele quer de nós hoje? O sacrifício de vivermos segundo a sua vontade, de vivermos distantes do pecado, de vivermos fazendo a sua vontade, praticando a sua palavra, já que nos intitulamos como cristãos. Bem, o que nós vamos ver aqui? Interpretar a palavra de Deus à luz da cultura e assim tentar ajeitar suas verdades e desconsiderar a verdade inexorável, morte, o sacrifício de Jesus. Então, o que o autor coloca aqui é que nós não podemos adequar a palavra de Deus à cultura da época, à cultura do povo. O que nós podemos é contextualizar as situações, o ensino bíblico, contextualizar, falar na linguagem que o povo entende. Falar de Jesus de uma forma objetiva, direta,
e verdadeira. E principalmente verdadeira, né? Porque a comunicação precisa atingir o alvo, o público-alvo. E a gente não pode falar de Jesus de uma forma que as pessoas não entendam o que estamos dizendo. Seria uma mensagem sem razão de ser, sem nexo nenhum. Então, adequar as culturas, tá? Mudando o sentido da palavra de Deus, não é da vontade de Deus. É diferente de contextualizar, quando não se foge da verdade, quando não se muda a doutrina, mas muda-se os métodos, as estratégias de ensinar aquela doutrina àqueles que não conhecem. Aí sim, tá? Muda-se o método, não muda-se a doutrina. Concluindo aqui a lição, diz aqui: se não houvesse pecado como ensinavam os falsos mestres da época do gnosticismo, o sacrifício de Jesus teria sido em vão, não valeria de nada. Mas João afirma categoricamente: o preço foi pago mediante o sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, porém, pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Nele recebemos perdão e justificação e desfrutamos da comunhão com o Senhor. Nossos pecados foram pagos por alto preço. Portanto, o cristão deve buscar uma vida santa, abandonando os prazeres do pecado e vivendo plenamente as bênçãos geradas pelo perdão. Dizia um cântico antigo, tá? Antigo sim, porque eu tô na igreja há 36 anos. E esse cântico naquela época já não era novo, que dizia assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura, novo ser, nova vida. É o que Jesus quer de nós. Uma nova vida de santidade. Esse é o propósito de Deus para a humanidade, não é? Como nós falamos na aula passada do cântico, um novo ser para um novo mundo, justamente isso, um novo ser para um novo mundo. Cristo faz isso num segundo, pois quem vive em Cristo, nova criatura é. Então, são mensagens semelhantes, com palavras diferentes, com música diferente, sim, mas com o mesmo sentido. Nova criatura é o que nós precisamos ser sempre, sempre. Não podemos deixar de praticar a palavra de Deus, de fazermos a sua vontade. Para pensar e agir, lembrando que é aquela parte em que é para uma reflexão pessoal e
introspectiva. É você que vai avaliar a sua vida no seu a sós com Deus. Esse é o trecho para cada um de nós estarmos analisando, fazendo uma autocrítica da nossa vida. Número 1. Como você tem analisado a sua vida diária? Os seus pecados têm incomodado você? Você tem buscado no Senhor compreender aquilo que entristece a Deus? No número 2. Quando confrontado com o seu pecado, qual tem sido sua atitude? Você confessa e pede perdão ou foge irritado sob a alegação de que ninguém pode te julgar? Número 3. Considerando o preço do perdão, você tem sido um servo piedoso ou um pecador recorrente? Então nós temos que pensar e refletir, tá? E levar no nosso a sós com Deus, desenvolver a nossa autocrítica para poder ver se estamos realmente fazendo a vontade de Deus ou se precisamos mudar alguma coisa em nós para nos adequarmos ao padrão que Deus quer de vida para a humanidade. Vamos pensar nisso. Eu agradeço, tá, a todos os irmãos, os amigos que têm acompanhado as nossas aulas. Continuo pedindo as orações de todos pela nossa igreja, pela nossa classe, pelo nosso país, né, pelo processo sucessório que acontecerá no nosso país, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, e esteja à frente, porque a situação, como já comentei e como sabemos, está muito ruim. Muito ruim e precisamos pedir a Deus para que Ele dirija, para que Ele tenha misericórdia da nossa vida, né? E principalmente que nos dê sabedoria, que abra os nossos olhos para enxergar a real situação em que estamos, para não deixarmos nos levar por mentiras, por coisas que são ditas para manipular a vontade do povo, inclusive do povo de Deus, né? Que deve ter no Espírito de Deus o seu direcionamento. Oremos também pela nossa irmã Jália, tá? Pela sua vida, pelos seus familiares, por todos os irmãos da nossa turma D e por cada um de nós, né? Para que Deus esteja dirigindo a cada um de nós, esteja atento às nossas orações e nos dê sabedoria de vida no nosso dia a dia. Estejamos então em oração por tudo isso e estejamos também atentos, meditando na palavra de Deus, orando, vigiando, sempre. Oremos. Meu Deus, muito obrigado por aquilo que pôde ser feito até aqui, pelo direcionamento que Tu tens dado, Pai, à nossa vida, pela Tua misericórdia sobre todos nós. Senhor, nós queremos rogar-te, Senhor, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós, sobre o povo brasileiro, Senhor Deus, que Tu tenhas misericórdia do nosso povo, que Tu possas direcionar o povo brasileiro, Senhor, dando ao Pai sabedoria aos nossos governantes, que esteja, ó Pai, tomando a frente de tudo, nos protegendo, nos guardando de todo mal, de toda influência maligna
sobre o nosso povo, sobre a nossa sociedade. Tem misericórdia da nossa igreja, Senhor Deus. Tem misericórdia da nossa classe, Senhor Deus. Da nossa querida professora Jália, dos seus familiares. Ó, meu Deus, tem misericórdia de todos que precisam da unção de cura, de libertação. Ó Pai, abre as portas para aqueles que precisam da porta de um emprego. Dá-nos a tua direção, meu Deus. Abençoa-nos grandemente, Senhor. E nós queremos, ó Pai, também te agradecer por tudo quanto tu tens feito pela vida de cada um de nós, Senhor Deus. Pela tua misericórdia, pelo teu cuidado para com o teu povo. Oramos, ó Pai, porque cremos em teu poder, porque sabemos em quem confiar, e em nome de Jesus é que te oramos, ó Pai, pedindo e te agradecendo, ó Deus. Amém.